Epa. Tudo bem, Tudo bom? Paulo? Sua Tudo bem. imagem está um pouco distorcida para mim. Tá bem distorcida, Fernando. Quer entrar e sair de novo? Pode ser a conexão, então, né? É, tá bem. Você Já tá volto. todo embaçado, tá? Bom dia. Pedi pro Fernando entrar de novo. Tudo bem com vocês? Ah, agora sim. Agora estamos nos vendo. Você tá me escutando? Tô, você está escutando bem? Tô. Vocês estão escutando bem, gente? Tá dando para ouvir? Eu vou tentar fazer sem o fone de ouvido. Se ficar ruim o áudio em algum momento, aí eu coloco o fone, tá bom? Tá Mas eu bom. consigo te ouvir bem. Então tá. Então, quer se apresentar, Fernando? Bom, eu acho que antes de mais nada, né, agradecer o convite, fiquei feliz. E fiquei feliz, né, de já fazia um tempo que a gente não se falava, né? Sim, Então, obrigado pelo convite. Acho obrigada a que você por é aceitar. sempre inquietante, assim. Eu sou Fernando, né? Meu nome é Fernando Figueira, eu trabalho no campo da saúde, eu trabalhei em especial na reabilitação neurológica, né, como psicólogo. Faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Social, neste momento parte da coordenação, né, da Abrapso Regional São Paulo, e faço doutorado lá na USP, né, no programa de Psicologia Social e do Trabalho. Muito bom. Obrigada por você ter aceito o convite, né? Então, a gente vai começar a conversa. Eu acho que é importante a gente colocar o que para as pessoas, né? O que faz a psicologia social, o que é a psicologia social, só para a gente dar uma introdução. Uhum. Eu sei que é Bom, complexo a psicologia. definir, mas, mas Acho que brevemente. como toda pergunta aparentemente simples, Sim. ela exige, né, enfim, vou tentar apresentar, acho que de forma acho que rápida, assim, vou desconsiderar alguns problemas quanto a essas definições, né? Quanto à própria definição de ciência, não vou tocar nessas questões, mas falar que fundamentalmente a psicologia social vai se debruçar sobre os processos de subjetividade, os processos de subjetivação, nessa interface entre indivíduo e sociedade. Não o indivíduo isolado e nem só a sociedade ou considerada também de forma isolada, mas sempre nessa interface, né? Mesmo quando a psicologia social se debruça sobre os indivíduos, ela ainda vai considerar essas interrelações. Então, fundamentalmente, a psicologia vai pensar nessa dimensão e eu compreendo também a psicologia social de imediato como uma ciência de fronteira com outras, né? Com a sociologia, mas também com a política, com a economia, com a antropologia. Então, na verdade, ela exige esses diálogos, né? Uhum. Sim, então já que a gente está interagindo coletivamente, todas as ações acabam refletindo no indivíduo, né? Então, tanto as suas relações afetivas quanto as relações sociais, né? Como o Estado e a política interferem na nossa vida, né? Nesse sentido, eu acho que que eu pensei quando eu pensei na live foi colocar essas questões
para a gente discutir um pouquinho, já que agora a gente está nesse processo de pandemia e várias luzes e holofotes foram em cima de várias coisas que são deficientes na sociedade, né? A educação, saúde, cultura, né? E como os indivíduos reagem dentro desse processo, né? E como que a gente, acho que no ensaio sobre a cegueira, quando a gente lê, a gente tem uma visão, né, de como os indivíduos daí vão se comportando e mostrando tudo que eles têm de mais, assim como tudo cresceu dos problemas sociais, as nossas subjetividades também elas vão aflorando, né? De raiva, de tristeza, fica tudo meio confuso, né? E aí, uma das coisas que dessas desigualdades sociais, assim, que pra gente, só para me contextualizar, é que a gente vê que as pessoas começaram a julgar muitas pessoas quando elas foram para a rua. Só que desde o início da pandemia, muitas pessoas precisaram continuar suas atividades de trabalho, porque elas não têm da onde tirar para sobreviver. Então, elas precisavam, o Estado não forneceu condições para essas pessoas ficarem em casa. Né? Então, acho que o primeiro passo que eu vi, aí fica uma série um pouco de acusações, ou que parece que todo mundo poderia ficar em casa, e aí parece que a gente não tem uma dimensão, enquanto sociedade, né, dessas deficiências. Não sei se... Uhum. Então, se você puder... Só vou, Paula, a sua cabeça está cortando aqui. Acho que só isso. Eu acho que isso é interessante, assim, e eu acho que isso está associado também a outros processos, né? Parece que, bom, primeiro que a nossa história ela é extremamente violenta, né? A história da formação do país ela é bastante violenta. Ela se assenta num conjunto de violências históricas, né? E a gente, de alguma forma, carrega ainda muito dessas memórias, né? Se não na memória que pode ser dita, mas numa memória que transversaliza a nossa vida, né? E o que parece que a pandemia de fato amplificou foi esse conjunto de desigualdades históricas, o conjunto de violências históricas, das mortes, né? E que é um outro fenômeno interessante, assim, né? Além da gente entrar nessa dinâmica, né, de culpa quem sai, acho que a gente acaba apagando o próprio contexto disso, né? Como se a pandemia possibilitasse para todas as pessoas, por exemplo, trabalhar em casa, né? Ter conexão de internet, ter algum tipo de dinheiro acumulado que pode sobreviver durante 2, 3 meses, né? E a realidade da maior parte da população brasileira não é essa, né? Muito ao contrário, né? Ao mesmo tempo, o curioso é que, ao mesmo tempo, antes da pandemia, esse conjunto de violência também é meio que apagado, né? Não sei se vocês viram ontem, eu não sei se foi a companheira do Dória, com uma outra pessoa, Foi a Bia dizendo Dória. que não entreguem marmitas né, para as pessoas que estão na rua, porque assim é muito fácil, elas gostam, né? Como se alguém gostasse Morar na rua. né, é, assim, o fenômeno curioso, eu acho, é como é que a gente pode, enquanto sociedade, tolerar condições de profunda desigualdade, assim, né? Condições, na verdade, que colocam o outro quase num lugar de desumano, né? De não humano. E é isso, assim, como é que hoje a gente tem 1.200 mortes diárias e essas mortes parece que não importam. Ninguém liga muito, né? E isso não é um fenômeno da pandemia, na verdade isso é anterior à pandemia. Antes da pandemia, a gente não se espantava quando a polícia entrava numa quebrada e matava lá um conjunto de meninos. Né? Quando a polícia, ou quando o Estado, de outras maneiras,
deixa com que as pessoas morram. O desinvestimento em saúde não é agora que falta o TI, né? Para o povo, para a classe trabalhadora, a UTI faltou desde sempre. Os médicos que vão para os serviços que estão nos serviços públicos, eles precisam escolher desde sempre quem vai para a UTI e quem não vai. Essa não é uma realidade da pandemia, essa é uma realidade anterior, né? E que a gente, por alguma razão, a gente se anestesiou para isso, a gente se acostumou, a gente abre o jornal todos os dias e morrem 10, morrem 20 meninos, e a gente vai meio que acostumando. Por isso que as 1.200 mortes não faz mais nenhum, ou pelo menos para muita gente não causa nenhum efeito. A gente está submetido a essa guerra de baixa intensidade há décadas. Eu tô falando, tá passando o carro da polícia. Polícia. Coincidências. Ou não. Pois é. Eu estava vendo outro dia, né, que essa normalização, né, o psiquiatra estava falando também, né, que as pessoas, elas se chocam muito, né, quando se não essas pessoas não tivessem condições de serem atendidas, né? Então, se a pessoa fosse ser internada e não ia ter vaga, isso choca mais do que se a pessoa tem vaga para ela. Daí a pessoa acaba meio que normalizando, né, essas mortes, porque elas foram atendidas, e aí é um ciclo, meio que ciclo da vida, né? Então acaba que deixando que a gente comece a viver normalmente e essas mortes vão passando, né, como se elas não fossem só estatísticas, né? Então, no fim, todo mundo é estatística, né? Porque é os que vivem e os que morrem, né? Porque, assim como você falou, né, do sucateamento da saúde, e nesse momento principal que a gente precisaria de um plano de combate à pandemia, ela ainda é mais ausente, né? Porque não temos nem ministro, né? Acho que a posição do governo federal, por exemplo, acho que foi bem transparente, assim, né? Não houve, assim, grandes movimentos para incentivar ou para construir formas de distanciamento social, investimento, né, nesse sentido, e muito mais uma preocupação com a economia. O discurso o tempo inteiro do governo federal é um discurso econômico, ou seja, de fato, os caras tinham na cabeça um cálculo, assim, quantas pessoas podem morrer que vai nos causar menos prejuízo do que a gente ter que investir num conjunto de políticas. É esse o cálculo. E isso é interessante da gente entender, porque nem sempre a razão de Estado coincide com aquilo que o povo precisa. Sobretudo com aquilo que a classe trabalhadora precisa, né? Então é isso. Você... Não é só uma... Porque, veja, me parece que não é só uma coisa ao acaso. Me parece que também, assim, a forma de... A gente fala, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, parece que falta empatia, né? Das pessoas umas pelas outras e tal. Mas a gente vai falando desses fenômenos como se eles fossem fenômenos ao acaso, como se eles fossem, assim, uma conjuntura levou para isso sem muita razão, sem muita racionalidade. E eu penso o contrário, eu acho que há muita racionalidade nisso. A gente está falando de um processo que tem a ver com o capitalismo do nosso tempo, que provoca rupturas significativas no laço social. E aí, essas rupturas significativas no laço social nos levam também para um tipo de indiferença. Que não é só indiferença, é uma ruptura importante na forma, ou seja, é uma reorganização da forma de sociabilidade. Né? Ainda que em alguns momentos ela pareça justamente o contrário, ela pareça uma não sociabilidade. Uhum. Tá caindo meu celular. Tá muito pra cima. Acaba ficando que um jogo de cobranças em cima de indivíduos. Eu acho que essa é uma questão, é uma pressão em cima dos indivíduos, como se os indivíduos, né, fossem solucionar sozinhos todas as questões, né? Não, exatamente. Essa história, assim... Pode falar. Não, pode falar. Não, assim, você falando isso, eu penso, eu vi muita gente fazendo live, vi muita gente dizendo, assim, sobre dicas de saúde mental, sabe?
como se a questão da saúde mental fosse algo assim puramente do sujeito, assim, como se fosse puramente do indivíduo, assim. Então, tá, eu posso manter alguma rotina, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como se fosse possível você deslocar a própria definição de saúde mental, ou o que interfere na própria noção de saúde mental, dessa maneira. Saúde mental e saúde tem um conceito muito mais amplo, que não se reduz somente àquilo que é de uma vontade interna, aquilo que é uma vontade de superação dos indivíduos e tudo mais, né? Mas de um conjunto de coisas. Então, saúde, ela não é somente um bem-estar psicossocial, como tem uma definição bastante comum de se fazer, né? Mas ela é também a possibilidade que os indivíduos têm de acessar equipamentos de saúde, de acessar equipamentos, aliás, de acessar a escola, de ter condições de vida, de ter saneamento básico. É o direito, ou eu estou dizendo que fatores extremamente importantes da vida integram essa definição de saúde mental e que reduzir o processo de pandemia a uma falta de força suficiente ou algo desse tipo é uma ideia muito simplista. Do mesmo jeito, eu entendo que é possível, de fato, que a gente pense algumas coisas que são muito gerais, mas não é possível culpabilizar as pessoas se neste momento elas sofrem. Não é culpabilizar no sentido de que, bom, então você não é forte o suficiente ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas as relações são muito mais complicadas que isso, né? E aí tem esse embate que eu tenho observado, assim, né, principalmente em rede social, que eu cheguei a comentar com você, que nessa coisa do indivíduo, da responsabilidade cair sobre o indivíduo, a gente acaba vendo algumas relações um pouco totalitárias dentro de um dogmatismo, né? Então, se eu estou em casa e o outro não está, eu não quero saber o que o outro está fazendo, eu já julgo o outro e me sinto no direito de ser violento com o outro, né? Que é uma grande questão. E isso também acentua, porque a característica da nossa sociedade, ela é violenta, né? De fato, assim, né? E a gente vai reproduzindo meio que sem pensar, eu acho, né? Às vezes você para e pensa, pô, eu estou sendo também dogmático, então vamos lá. E o dogmatismo, ele não deixa que a gente vá para o caminho da racionalidade, né? Assim, está sempre no extremo, né? E aí, no começo da pandemia, a gente, né, a gente teve uma reportagem que o pessoal começou a jogar água das casas, jogar pedras em quem estava de bicicleta na rua. Enfim, e aí, nas próprias manifestações agora, contra o governo, um monte de gente julgando essas pessoas que estão lá protestando como se não fosse uma causa legítima, né? E de pessoas que já estavam na rua, né? Que a nossa sociedade, estruturalmente, as pessoas pobres, em sua maioria são negras, estavam lá no seu direito legítimo, porque elas estão sofrendo com a pandemia muito mais, né, do que a gente que consegue ficar em casa e ter as condições de trabalhar e se sustentar, enfim. Aí eu não sei como que na psicologia isso se encaixa. Não sei se eu consigo também falar pela psicologia, mas eu fico pensando assim que eu acho que tem uma questão, pelo menos é isso que me faz pensar nesse momento, Paulo, assim, que é difícil a gente reconhecer os privilégios, né? E a gente fala de uma sociedade como se todos tivessem acesso a tudo sem, enfim, sem a gente construir, sem a gente entender muito dessa própria violência estrutural que está, como a gente falou lá no comecinho, na própria formação do país, né? Acho que o problema é o não reconhecimento do privilégio acaba flertando, talvez, com uma ideia muito totalitária, de fato, das coisas, né? Que eu penso, inclusive, a noção de meritocracia, por exemplo, vai por aí. É uma ideia de que você não reconhece
privilégios de uma classe, ou, né, e que, portanto, você constrói um pensamento totalitário, e totalitário no sentido de total, né, de tentar abranger toda uma realidade sem provocar nuances, né, sem, enfim, sem entender a complexidade disso, talvez. Acho que a questão, como você diz, né, reconhecer que nem todo mundo vai ter acesso a, por exemplo, fazer o trabalho de casa, que tem muita gente que vai ter que pegar o ônibus para ir trabalhar. Não sei se você viu imagens de ônibus Lotados, cheios. Pois lotados. é, assim, né? E É para muito mais assim do que ter boa vontade ou má vontade, do que saber ou não saber em relação à pandemia. É muito mais complexo que isso, assim. E por isso que isso não está deslocado da nossa história, né? Assim, a gente estava falando da questão dos leitos. Eu vou parafrasear um psicólogo que outro dia ele disse o seguinte: as pessoas adoecem pelo Covid, mas elas morrem pelo capitalismo. E eu acho que é isso. Eu concordo muito com essa afirmação, né? No sentido que a pandemia ela amplifica tipo os processos de profunda desigualdade, assim, como acho que, né, talvez sendo repetitivo nesse sentido, mas é isso. É, e se a gente ainda considerar que na nossa história a gente passou por momentos em que o cálculo entre a vida e a morte admite, de fato, o descarte de boa parte da população. Por isso tão difícil, eu acho que pensar, nisso, né? Você estava, acho que essa ideia de que, bom, é, de reconhecer o privilégio de algumas pessoas, mas na medida em que você faz isso, eu acho que isso abre para uma outra questão, assim, que é também o que a gente vê muitas vezes, talvez numa ideia muito, muito de senso comum, assim, né? Mas eu não exploro ninguém. Mas mesmo quando alguém diz, não, mas eu quero ter o meu comércio, eu quero ter a minha casa e eu não exploro ninguém. A questão é muito maior do que essa, né? A gente não está falando desse cara. Quando a gente está falando de capitalismo, a gente está falando das famílias que detêm o dinheiro do mundo, né? A meia sim, dúzia de família que tem meia o dúzia, poder, que influencia exatamente, na política. 1%. Exato, né? Sim. Assim, é que eu não consigo pensar nas questões da pandemia sem problematizar isso. Eu acho que uma coisa está muito relacionada com a outra, né? Uhum. Sim, não tem como descolar, não tem, né? Só para pautas identitárias ou tem que é a estrutura geral mesmo que acentua. Aí hoje até tava lendo um post, aí tinha uma frase até que eu anotei de um comentário lá, né? Eu não estou mais conseguindo digerir tantas falas desumanas, estou ficando doente de tanta falta de compaixão. Que era exatamente pelo post falando da Bia Dória, colocando como se a população de rua escolhesse viver na rua e não fosse uma condição do sistema, né? Isso Uhum. diz muito também sobre política do Estado, né? Com relação aos moradores em situação de rua, né? Sim, e para essa galera é isso mesmo, Paulo. Assim, é isso mesmo que eles têm na cabeça. Mas eu acho que tem também nuances disso. Então, quando a gente vai nos serviços públicos, isso também aparece. Isso aparece de outras formas, né? Mas isso aparece, por exemplo, ele não tem que estar aqui, entende? Aparece quando a pessoa é mal atendida, ou quando ela não é atendida porque ela não tem endereço. Aparece de diversas outras maneiras. Aparece nas pequenas práticas, né, do cotidiano, nas ações terapêuticas. Isso se mostra de algum jeito. Não há atividade e não há discurso que não seja transversalizado por aquilo que o capitalismo instaura em nós. O que ela fala eu acho que ela consegue explicitar uma coisa que
é corrente em muitos lugares, assim, mesmo que às vezes não seja exatamente consciente, mesmo que as pessoas não sustentem esse discurso de forma consciente, mas é algo que circula na nossa sociedade. E uma coisa bem simples, né, assim, quanto às pessoas em situação de rua, é que parece que de fato é uma escolha delas estar na rua, né? E aí a gente já, não sei, mas eu já ouvi coisas do tipo, bom, mas pelo menos as pessoas não pagam aluguel, pelo menos as pessoas podem, cada dia pode estar num lugar, se quer tomar banho, né? A gente está no litoral. Na praia, em Santos, tem os chuveiros, né? E aí as pessoas, a pessoa pode tomar banho no chuveiro da praia, como se, sabe, como se fosse alguma coisa moderna, como se fosse algo similar ao hipismo da classe média, sabe? E não é, a gente está falando de outra coisa, mas assim, isso é algo que circula muito no nosso cotidiano, às vezes não tão explícito como a esposa lá do Dória fez, mas circula. Sim, que triste, né? Porque no começo da pandemia, eu vi uma reportagem do menino que trabalha no SP Invisível, né? Que é uma ONG que trabalha com moradores em situação de rua. E aí ele fez uma matéria sobre a água, né? Então, as pessoas não têm água para beber, e aí a condição de combate, né, a transmissão de coronavírus está associado com higiene. Então, os caras não têm água para beber, como vai ter água para lavar a mão? E assim, e por mais que a gente tenha uma consciência desse sistema, a gente se choca e se pega pensando nisso novamente, né? Assim, caramba, não tem água, pô, acorda, os caras não têm água. Uhum. E aí até, e a própria questão que estava vendo também um arquiteto, e aí todo mundo vai falando, cada um pouquinho na sua área, né? Como a estrutura, né, da nossa sociedade, como a construção revela toda essa historicamente, né? E aí esse aglomerados de casas que a gente tem nas periferias, essas casas com 5, 6, 7 pessoas, é diferente de você pensar no coronavírus na Europa, onde moram 3 pessoas dentro de casas amplas, né? Ou na própria Suécia, que preferiu adotar lá, deixar rolar, depois fechou, mas no início era tipo a média é 1 habitante por casa, então é fácil, né? Não que seja fácil, mas não é a nossa realidade. E dentro da nossa realidade, dessa população, e ainda a gente tem as violências domésticas, né? Que aumentou antes da pandemia, já vinha num ciclo ascendente a questão do feminicídio, né? E aí você com a pandemia, você fecha a casa e essas pessoas precisam, não, às vezes elas não querem ficar dentro da casa porque elas estão sofrendo vítimas de violência domésticas, né? E a sobrecarga, sem contar, né? Se a gente for entrar em questão de gênero, né? A sobrecarga feminina em tudo, de gerir a casa, de sair para a rua trabalhar e filhos com um sistema EAD que não funciona, pessoas que não têm internet, né? 30% da população não tem internet. Tentando estudar, é bem complexa a realidade, né? Uhum. E aí como Acho fica a que nossa. E aí, sem ignorar os sentimentos de todo mundo, da questão da subjetividade, que independente da nossa relação social, dos nossos privilégios, todo mundo tem um sofrimento, e esse sofrimento ele precisa ser considerado, né? uhum. Isso. Ele precisa ser considerado, claro. O que talvez eu esteja fazendo um esforço em tentar dizer é que, assim, lógico, existe essa dimensão do sofrimento no indivíduo e isso precisa ser considerado, isso precisa ser cuidado, mas existe também um processo político que também é gerador deste mesmo sofrimento. Então, de um lado, a gente tem a necessidade de cuidar desses indivíduos que sofrem, que adoecem, né? E, de outro lado, a gente também tem a exigência de um conjunto de ações políticas. Sofrimento político resolve-se na política, né?
ainda que eu não estou apagando a dimensão do indivíduo, né? Mas estou dizendo que existe um processo veja, qualquer um de nós pode ir agora em um consultório médico e dizer assim o quanto está sofrendo. Então, bom, eu não estou conseguindo dormir, eu estou me sentindo um tanto ansioso, enfim, estou desanimado e tudo mais. E a resposta, invariavelmente, ou melhor, tem variáveis, né? Tem respostas diferentes. Acho que poucas, eu arrisco algumas generalizações agora. Mas, invariavelmente, ou melhor, com algumas variações, as pessoas vão sair de lá com o seu antidepressivo, com o seu ansiolítico. E eu não estou dizendo que às vezes isso não é importante, às vezes é. Mas a resposta para todo sofrimento não pode ser a medicalização. Sobretudo quando você patologiza, quando você torna a doença fatos que são fatos sociais, que são aspectos políticos da própria sociedade, entende? Acho que aí que é onde a ideia de saúde mental que se pauta por critérios quantitativos, então existe no código de doenças mentais um conjunto de sintomas e sinais. Se você tem 3 ou mais sintomas ou sinais, você tem tal diagnóstico. Se você tem... Entende? É isso que eu acho que quando a gente tem a perspectiva de que o sofrimento mental ele implica necessariamente outras dimensões da vida, então, sofrimento mental está ligado às condições sociais, às condições econômicas, aos aspectos culturais, a possibilidade de acessar bens que impactam diretamente na qualidade de vida, é essa dimensão que a gente está ressaltando. Eu diria que eu acho que essa dimensão é quase um oposto a um certo discurso organicista que coloca a saúde mental aliás, que nem fala de saúde mental, que fala de doença mental, né? Acho que é uma questão também interessante. Quando a gente fala de saúde mental e a gente pede para que as pessoas falem sobre isso, as associações, elas são sobre depressão, sobre ansiedade, são coisas que se relacionam com a saúde mental, mas na maioria das vezes significa a doença mental. Compreende, assim, como o que eu estou querendo chamar a atenção? De escapar, inclusive, dessa perspectiva quantitativa, organicista, né? Mas de olhar para a saúde mental nessa definição mais ampla, que envolve também a possibilidade do indivíduo ter realizada as suas expectativas de vida. Não que o indivíduo encontre na própria sociedade maneiras de funcionamento em que implicam a realização da potência de vida da própria pessoa. É isso, acho que saúde mental está implicada diretamente nisso também. Sim. Não sei se isso responde exatamente a questão, Não, mas acho... é curioso, eu estou lembrando, você tocou na questão de gênero, e eu estou lembrando assim da empregada doméstica que começa a apresentar os sinais de Covid e que a patroa dá o dinheiro do táxi e fala, tá, você pode ir embora. E ela morre. Né? Assim, E entende? inicia, Assim, né? não é uma Foi o questão... grande marco, né? Assim, eu acho que foi um marco de todo o processo. Se você para entender desigualdade, esse é o marco, né? Se não entendeu desigualdade, aí é difícil entender depois, né? Pois é. E eu acho que a questão a gente entender que esse processo histórico da formação da sociedade brasileira, que essas desigualdades históricas, mas que também elas não são desigualdades, acho que também esse é um fator, assim, não são desigualdades ao acaso. Elas não são desigualdades assim que as pessoas não foram trabalhando o suficiente, ou são acomodadas, ou fizeram tais coisas e tal. Não que não existam pessoas acomodadas. Podem existir aí, né? Sei lá. Mas as desigualdades, ela não é o resultado de um acaso, de uma conjuntura dos astros que provocou isso. Não. A desigualdade é um fator estrutural da nossa sociedade. Para que a sociedade capitalista se mantenha, ela precisa ter essa desigualdade.
precisa ter quem ganha pouco e quem ganha nada, e para ter quem ganha muito. Sim. Né? E aí é isso, assim, não é ao acaso. Tem uma racionalidade que sustenta a nossa maneira de funcionar. E que para a gente fazer esses movimentos de compreensão dessa realidade, de reflexão dessa realidade, seja lá por que maneira a gente vai se aproximando desses temas, mas tornar isso complexo de fato, né? Esses dias a gente estava conversando e aí eu falei, ai, tô lendo um livro aqui, sei lá, do século XX, sei lá se era 19, eu falei assim, o cara tá falando a mesma coisa, né? Tipo, teve uma pandemia, o pessoal começou a relativizar a ciência, todo mundo morrendo, as crenças, né? Tudo igual, eu falei, tudo igual. Os processos de desigualdades acentuados. Eu falei, nossa, dá um desânimo, dá vontade de, né, de sumir, né? Daí você falou assim, não, vamos ver pelo aspecto positivo, que está emergindo nesses assuntos para a gente debater, discutir, entender, né? Para que a gente possa ir mudando a realidade, né? E acho que tem aparecido. E acho que tem aparecido iniciativas, né? Então, quando uma comunidade se organiza em torno da ideia de solidariedade, em torno da ideia de empatia, de ética, e se organiza, não esperando do próprio Estado alguma iniciativa, mas que cobra do Estado que forneça algumas condições para que aquilo funcione, mas a iniciativa parte da própria comunidade, acho que isso é um apontamento. Acho importante isso que tu fala, porque senão, quando a gente faz essa crítica ao capitalismo, a gente está dizendo que a subjetividade, as desigualdades, tudo isso é transversalizado por essa racionalidade, que às vezes parece irracional, mas né, que tudo está transversalizado por ela, a gente pode cair numa ideia de fatalismo. Né? Então, os estados são cada vez mais violentos, mostram a força do seu poder, então, putz, a gente não pode fazer mais nada, é isso, acabou o jogo e já era. Mas não é isso. Né? Não, acho que essa não é exatamente a atitude que a gente precisa. Mas quando a gente começa a perceber do conjunto de coisas que vão acontecendo pelos movimentos sociais, mesmo pelas questões identitárias, eu acho que o movimento negro, o movimento LGBT, eles provocaram discussões, continuam em discussões e fazem ações e mobilizações que são importantes, que são muito, muito importantes. O que eu também penso é que a gente nunca discutiu tanto política quanto agora, pelo menos eu não lembro, né? É, e isso não por causa das eleições de 2018, mas mesmo antes. Né? A gente vinha numa crescente de discutir os aspectos da sociedade, e é claro, assim, a gente tem graves problemas, assim, graves problemas sociais, a gente tem graves problemas de educação, a gente tem, enfim, a gente tem graves problemas. Essa discussão, ela vai avançar muito, mas o importante é que agora ela aconteça, né? Claro que eu penso que a gente ainda corre um risco, que nessa postura fatalista de que então a gente não pode fazer nada mesmo, a gente partir para um campo da antipolítica que a gente eleja pessoas como Dória, quer dizer, a gente já elegeu, né, São Paulo aí, o Bolsonaro, de alguma forma caminhou no discurso da renovação política, mas também sustentava uma ideia do antipolítico, né, do fim de uma certa ritualidade política, né. Acho que a gente vai precisar, a gente, eu digo, uma ala talvez política mais progressista e tal, a gente vai precisar aprender a lidar com essas questões, porque talvez epa, tudo bem, Tudo bom? Paulo? Sua Tudo bem. imagem está um pouco distorcida para mim.
Tá bem distorcida, Fernando. Quer entrar e sair de novo? Pode ser a conexão, então, né? Tá bem. Você Já tá volto. todo embaçado, tá? Bom dia. Pedi pro Fernando entrar de novo. Tudo bem com vocês? Agora sim. Agora estamos nos vendo. Você está me escutando? Tô, você está escutando bem? Tô. Vocês estão escutando bem, gente? Tá dando para ouvir? Eu vou tentar fazer sem o fone de ouvido. Se ficar ruim o áudio em algum momento, aí eu coloco o fone, tá bom? Tá Mas eu bom. consigo te ouvir bem. Então tá. Então, quer se apresentar, Fernando? Bom, eu acho que antes de mais nada, né, agradecer o convite, fiquei feliz. E fiquei feliz, né, de já fazia um tempo que a gente não se falava, né? Sim. Então, obrigado pelo convite. Acho Obrigada que a você por é aceitar. sempre inquietante, assim. Eu sou Fernando, né? Meu nome é Fernando Figueira. Eu trabalho no campo da saúde. Eu trabalhei em especial na reabilitação neurológica, né? Como psicólogo. Faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Social. Neste momento, parte da coordenação, né? Da Abrapso Regional São Paulo. E faço doutorado lá na USP, né, no programa de Psicologia Social e do Trabalho. Muito bom. Obrigada por você ter aceito o convite, né? Então, a gente vai começar a conversa. Eu acho que é importante a gente colocar o que para as pessoas, né? O que faz a psicologia social, o que é a psicologia social, só para a gente dar uma introdução. Uhum. Eu sei que é Bom, complexo a psicologia, definir, mas acho que brevemente. como toda pergunta aparentemente simples, Sim. ela exige, né, enfim, vou tentar apresentar, eu acho que de forma, acho que rápida, assim, vou desconsiderar alguns problemas quanto a essas definições, né, quanto à própria definição de ciência, não vou tocar nessas questões, mas falar que fundamentalmente a psicologia social vai se debruçar sobre os processos de subjetividade, os processos de subjetivação, nessa interface entre indivíduo e sociedade. Não o indivíduo isolado e nem só a sociedade ou considerada também de forma isolada, mas sempre nessa interface, né? Mesmo quando a psicologia social se debruça sobre os indivíduos, ela ainda vai considerar essas interrelações. Então, fundamentalmente, a psicologia vai pensar nessa dimensão e eu compreendo também a psicologia social de imediato como uma ciência de fronteira com outras, né? Com a sociologia, mas também com a política, com a economia, com a antropologia. Então, na verdade, ela exige esses diálogos, né? Uhum. Sim. Então, já que a gente está interagindo coletivamente, todas as ações acabam refletindo no indivíduo, né? Então, tanto as suas relações afetivas quanto as relações sociais, né? Como o Estado e a política interferem na nossa vida, né? Nesse sentido, eu acho que, que eu pensei, quando eu pensei na live, foi colocar essas questões para a gente discutir um pouquinho, já que agora a gente está nesse processo de pandemia e, e várias luzes e holofotes foram em cima de várias coisas que são deficientes na sociedade, né? A educação, saúde, cultura, né?
e como os indivíduos reagem dentro desse processo, né? E como que a gente, acho que no ensaio sobre a cegueira, quando a gente lê, a gente tem uma visão, né, de como os indivíduos daí vão se comportando e mostrando tudo que eles têm de mais, assim como tudo cresceu dos problemas sociais, as nossas subjetividades também elas vão aflorando, né? De raiva, de tristeza, fica tudo meio confuso, né? E aí, uma das coisas que dessas desigualdades sociais, assim, que pra gente, só para me contextualizar, é que a gente vê que as pessoas começaram a julgar muitas pessoas quando elas foram para a rua. Só que desde o início da pandemia, muitas pessoas precisaram continuar suas atividades de trabalho, porque elas não têm da onde tirar para sobreviver. Então, elas precisavam, o Estado não forneceu condições para essas pessoas ficarem em casa. Né? Então, acho que o primeiro passo que eu vi, aí fica uma série um pouco de acusações, ou que parece que todo mundo poderia ficar em casa, e aí parece que a gente não tem uma dimensão, enquanto sociedade, né, dessas deficiências. Não sei se... Então, se você quiser... Só vou, Paula, a sua cabeça está cortando aqui. Acho que só isso. Eu acho que isso é interessante, assim, e eu acho que isso está associado também a outros processos, né? Parece que, bom, primeiro que a nossa história ela é extremamente violenta, né? A história da formação do país ela é bastante violenta. Ela se assenta num conjunto de violências históricas, né? E a gente, de alguma forma, carrega ainda muito dessas memórias, né? Se não na memória que pode ser dita, mas numa memória que transversaliza a nossa vida, né? E o que parece que a pandemia, de fato, amplificou foi esse conjunto de desigualdades históricas, o conjunto de violências históricas, das mortes, né? E que é um outro fenômeno interessante, assim, né? Além da gente entrar nessa dinâmica, né, de culpa quem sai, acho que a gente acaba apagando o próprio contexto disso, né? Como se a pandemia possibilitasse para todas as pessoas, por exemplo, trabalhar em casa, né? Ter conexão de internet, ter algum tipo de dinheiro acumulado que pode sobreviver durante 2, 3 meses, né? E a realidade da maior parte da população brasileira não é essa, né? Muito ao contrário, né? Ao mesmo tempo, o curioso é que, ao mesmo tempo, antes da pandemia, esse conjunto de violência também é meio que apagado, né? Não sei se vocês viram ontem, eu não sei se foi a companheira do Dória, com uma outra pessoa, Foi a Bia dizendo Dória. que não entreguem marmitas né, para as pessoas que estão na rua, porque assim é muito fácil, elas gostam, né? Como se alguém gostasse Morar na rua. né, é, assim, o fenômeno curioso, eu acho, é como é que a gente pode, enquanto sociedade, tolerar condições de profunda desigualdade, assim, né? Condições, na verdade, que colocam o outro quase num lugar de desumano, né? De não humano. E é isso, assim, como é que hoje a gente tem 1.200 mortes diárias e essas mortes parece que não importam. Ninguém liga muito, né? Isso não é um fenômeno da pandemia, na verdade isso é anterior à pandemia. Antes da pandemia, a gente não se espantava quando a polícia entrava numa quebrada e matava lá um conjunto de meninos. Né? Quando a polícia, ou quando o Estado, de outras maneiras, deixa com que as pessoas morram. O desinvestimento em saúde não é agora que falta UTI. Né? Para o povo, para a classe trabalhadora, a UTI faltou desde sempre. Os médicos que vão para os serviços que estão nos serviços públicos, eles precisam escolher desde sempre quem vai para a UTI e quem não vai. Essa não é uma realidade da pandemia, essa é uma realidade anterior, né?
E que a gente, por alguma razão, a gente se anestesiou para isso, a gente se acostumou, a gente abre o jornal todos os dias e morrem 10, morrem 20 meninos, e a gente vai meio que acostumando. Por isso que as 1.200 mortes não faz mais nenhum, ou pelo menos para muita gente não causa nenhum efeito. A gente está submetido a essa guerra de baixa intensidade há décadas. Eu tô falando, tá passando o carro da polícia. Polícia. Coincidências. Ou não. Pois é. Eu estava vendo outro dia, né, que essa normalização, né, o psiquiatra estava falando também, né, que as pessoas elas se chocam muito, né, quando se não essas pessoas não tivessem condições de serem atendidas, né? Então, se a pessoa fosse ser internada e não ia ter vaga, isso choca mais do que se a pessoa tem vaga para ela. Daí a pessoa acaba meio que normalizando, né? Essas mortes, porque elas foram atendidas, e aí é um ciclo, meio que ciclo da vida, né? Então acaba que deixando que a gente comece a viver normalmente e essas mortes vão passando, né? Como se elas não fossem só estatísticas, né? Então, no fim, todo mundo é estatística, né? Porque é os que vivem e os que morrem, né? Porque, assim como você falou, né? Do sucateamento da saúde, e nesse momento principal que a gente precisaria de um plano de combate à pandemia, ela ainda é mais ausente, né? Porque não temos nem ministro, né? Acho que a posição do governo federal, por exemplo, acho que foi bem transparente, assim, né? Não houve, assim, grandes movimentos para incentivar ou para construir formas de distanciamento social, investimento, né, nesse sentido, e muito mais uma preocupação com a economia. O discurso o tempo inteiro do governo federal é um discurso econômico, ou seja, de fato, os caras tinham na cabeça um cálculo, assim, quantas pessoas podem morrer que vai nos causar menos prejuízo do que a gente ter que investir num conjunto de políticas. É esse o cálculo. E isso é interessante da gente entender, porque nem sempre a razão de Estado coincide com aquilo que o povo precisa. Sobretudo com aquilo que a classe trabalhadora precisa. Né? Então é isso. Você não é só uma. Porque, veja, me parece que não é só uma coisa ao acaso. Me parece que também, assim, a forma de. A gente fala, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, parece que falta empatia, né? Das pessoas umas pelas outras e tal. Mas a gente vai falando desses fenômenos como se eles fossem fenômenos ao acaso, como se eles fossem, assim, uma conjuntura levou para isso sem muita razão, sem muita racionalidade. E eu penso o contrário, eu acho que há muita racionalidade nisso. A gente está falando de um processo que tem a ver com o capitalismo do nosso tempo, que provoca rupturas significativas no laço social. E aí, essas rupturas significativas no laço social nos levam também para um tipo de indiferença, que não é só indiferença, é uma ruptura importante na forma, ou seja, é uma reorganização da forma de sociabilidade. Né? Ainda que em alguns momentos ela pareça justamente o contrário, ela pareça uma não sociabilidade. Uhum. Tá caindo meu celular. Tá Porque muito daí para cima ainda esse irmão. acaba ficando que um jogo de cobranças em cima de indivíduos. Eu acho que essa é uma questão, é uma pressão em cima dos indivíduos, como se os indivíduos, né, fossem solucionar sozinhos todas as questões, né? Não, exatamente. E Essa aí, história, assim, pode falar. não pode falar. Não, assim, você falando isso, eu penso, eu vi muita gente fazendo live, vi muita gente dizendo assim sobre dicas de saúde mental, sabe? Como se a questão da saúde mental fosse algo assim puramente do sujeito, assim, como se fosse puramente do indivíduo, assim. Então, tá, eu posso manter alguma rotina, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como se fosse possível
você deslocar a própria definição de saúde mental, ou o que interfere na própria noção de saúde mental, dessa maneira. Saúde mental e saúde tem um conceito muito mais amplo, que não se reduz somente àquilo que é de uma vontade interna, aquilo que é uma vontade de superação dos indivíduos e tudo mais, né? Mas de um conjunto de coisas. Então, saúde, ela não é somente um bem-estar psicossocial, como tem uma definição bastante comum de se fazer, né? Mas ela é também a possibilidade que os indivíduos têm de acessar equipamentos de saúde, de acessar equipamentos, aliás, de acessar a escola, de ter condições de vida, de ter saneamento básico. É o direito, ou eu estou dizendo que fatores extremamente importantes da vida integram essa definição de saúde mental e que reduzir o processo de pandemia a uma falta de força suficiente ou algo desse tipo é uma ideia muito simplista. Do mesmo jeito, eu entendo que é possível de fato que a gente pense algumas coisas que são muito gerais, mas não é possível culpabilizar as pessoas se neste momento elas sofrem. Não é culpabilizar no sentido de que, bom, então você não é forte o suficiente ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas as relações são muito mais complicadas que isso, né? E aí tem esse embate que eu tenho observado, assim, né, principalmente em rede social, que eu cheguei a comentar com você, que nessa coisa do indivíduo, da responsabilidade cair sobre o indivíduo, a gente acaba vendo algumas relações um pouco totalitárias dentro de um dogmatismo, né? Então, se eu estou em casa e o outro não está, eu não quero saber o que o outro está fazendo, eu já julgo o outro e me sinto no direito de ser violento com o outro, né? Que é uma grande questão. E isso também acentua, porque a característica da nossa sociedade, ela é violenta, né? De fato, assim, né? E a gente vai reproduzindo meio que sem pensar, eu acho, né? Então, às vezes você para e pensa, putz, eu estou sendo também dogmático, então vamos lá. E o dogmatismo, ele não deixa que a gente vá para o caminho da racionalidade, né? Assim, está sempre no extremo, né? E aí, no começo da pandemia, a gente, né, a gente teve uma reportagem que o pessoal começou a jogar água das casas, jogar pedras em quem estava de bicicleta na rua. Enfim, e aí, nas próprias manifestações agora, contra o governo, um monte de gente julgando essas pessoas que estão lá protestando, como se não fosse uma causa legítima, né? E de pessoas que já estavam na rua, né? Que a nossa sociedade, estruturalmente, as pessoas pobres, em sua maioria são negras, estavam lá no seu direito legítimo, porque elas estão sofrendo com a pandemia muito mais, né, do que a gente que consegue ficar em casa e ter as condições de trabalhar e se sustentar, enfim. Aí eu não sei como que na psicologia isso se encaixa. Não sei se eu consigo também falar pela psicologia, mas eu fico pensando assim que eu acho que tem uma questão, pelo menos é isso que me faz pensar nesse momento, Paulo, assim, que é difícil a gente reconhecer os privilégios, né? E a gente fala de uma sociedade como se todos tivessem acesso a tudo sem, enfim, sem a gente construir, sem a gente entender muito dessa própria violência estrutural que tá, como a gente falou lá no comecinho, na própria formação do país, né? Acho que o problema é o não reconhecimento do privilégio acaba flertando, talvez, com uma ideia muito totalitária, de fato, das coisas, né? Que eu penso, inclusive, a noção de meritocracia, por exemplo, vai por aí. É uma ideia de que você não reconhece privilégios de uma classe, ou, né? E que, portanto, você constrói um pensamento totalitário, e totalitário no sentido de total, né? De tentar abranger toda uma realidade sem provocar nuances, né? Sem
enfim, sem entender a complexidade disso, talvez. Acho que a questão, como você diz, né, reconhecer que nem todo mundo vai ter acesso a, por exemplo, fazer o trabalho de casa, que tem muita gente que vai ter que pegar o ônibus para ir trabalhar. Não sei se você viu imagens de ônibus Lotados, cheios. Pois lotados. é, assim, né? E É pra... muito mais assim do que ter boa vontade ou má vontade, do que saber ou não saber em relação à pandemia. É muito mais complexo que isso, assim. E por isso que isso não está deslocado da nossa história, né? Assim, a gente estava falando da questão dos leitos. Eu vou parafrasear um psicólogo que outro dia ele disse o seguinte: as pessoas adoecem pelo Covid, mas elas morrem pelo capitalismo. E eu acho que é isso. Eu concordo muito com essa afirmação, né? No sentido que a pandemia ela amplifica tipo os processos de profunda desigualdade, assim, como acho que, né, talvez sendo repetitivo nesse sentido, mas é isso. É, e se a gente ainda considerar que na nossa história a gente passou por momentos em que o cálculo entre a vida e a morte admite, de fato, o descarte de boa parte da população. Por isso tão difícil, eu acho que pensar nisso, né? Você estava essa ideia de que, bom, é, de reconhecer o privilégio de algumas pessoas, mas na medida em que você faz isso, eu acho que isso abre para uma outra questão, assim, que é também o que a gente vê muitas vezes, talvez numa ideia muito, muito de senso comum, assim, né? Mas eu não exploro ninguém. Mesmo quando alguém diz, não, mas eu quero ter o meu comércio, eu quero ter a minha casa e eu não exploro ninguém. A questão é muito maior do que essa, né? A gente não está falando desse cara. Quando a gente está falando de capitalismo, a gente está falando das Nossa, famílias que detêm o dinheiro do mundo, né? A meia sim. dúzia de família que tem Meia o dúzia, poder de influenciar exatamente, na um por política. cento. Exato, né? Sim. Assim, é que eu não consigo pensar nas questões da pandemia sem problematizar isso. Eu acho que uma coisa está muito relacionada com a outra, né? Uhum. Sim, não tem como descolar, não tem, né? Só para pautas identitárias ou tem que é a estrutura geral mesmo que acentua. Aí hoje eu até tava lendo um post, aí tinha uma frase até que eu anotei de um comentário lá, né? Eu não estou mais conseguindo digerir tantas falas desumanas, estou ficando doente de tanta falta de compaixão. Que era exatamente pelo post falando da Bia Dória, colocando como se a população de rua escolhesse viver na rua e não fosse uma condição do sistema, né? Isso Uhum. diz muito também sobre política de Estado, né? Com relação aos moradores em situação de rua, né? Sim, e para essa galera é isso mesmo, Paulo. Assim, é isso mesmo que eles têm na cabeça. Mas eu acho que tem também nuances disso. Então, quando a gente vai nos serviços públicos, isso também aparece. Isso aparece de outras formas, né? Mas isso aparece, por exemplo, ele não tem que estar aqui, entende? Aparece quando a pessoa é mal atendida ou quando ela não é atendida porque ela não tem endereço. Aparece de diversas outras maneiras. Aparece nas pequenas práticas, né, do cotidiano, nas ações terapêuticas. Isso se mostra de algum jeito. Não há atividade e não há discurso que não seja transversalizado por aquilo que o capitalismo instaura em nós. O que ela fala eu acho que ela consegue explicitar uma coisa que é corrente em muitos lugares, assim, mesmo que às vezes não seja exatamente consciente, mesmo que as pessoas não sustentem esse discurso de forma consciente, mas é algo que circula na nossa sociedade. E uma coisa bem simples, né, assim, quanto às pessoas em situação de rua,
é que parece que de fato é uma escolha delas estar na rua, né? E aí a gente já, não sei, mas eu já ouvi coisas do tipo, bom, mas pelo menos as pessoas não pagam aluguel, pelo menos as pessoas podem, cada dia pode estar num lugar, se quer tomar banho, né? A gente está no litoral. Na praia, em Santos, tem os chuveiros, né? E aí as pessoas, a pessoa pode tomar banho no chuveiro da praia, como se, sabe, como se fosse alguma coisa moderna, como se fosse algo similar ao hipismo da classe média, sabe? E não é, a gente está falando de outra coisa, mas assim, isso é algo que circula muito no nosso cotidiano, às vezes não tão explícito como a esposa lá do Dória fez, mas circula. Sim, que triste, né? Porque no começo da pandemia, eu vi uma reportagem do menino que trabalha no SP Invisível, né? Que é uma ONG que trabalha com moradores em situação de rua. E aí ele fez uma matéria sobre a água, né? Então, as pessoas não têm água para beber, e aí a condição de combate, né, a transmissão de coronavírus está associado com higiene. Então, os caras não têm água para beber, como vai ter água para lavar a mão? E assim, e por mais que a gente tenha uma consciência desse sistema, a gente se choca e se pega pensando nisso novamente, né? Assim, caramba, não tem água, pô, acorda, os caras não têm água. E aí até, e a própria questão que estava vendo também um arquiteto, e aí todo mundo vai falando, cada um pouquinho na sua área, né? Como a estrutura, né, da nossa sociedade, como a construção revela toda essa historicamente, né? E aí esse aglomerados de casas que a gente tem nas periferias, essas casas com 5, 6, 7 pessoas, é diferente de você pensar no coronavírus na Europa, onde moram 3 pessoas dentro de casas amplas, né? Ou na própria Suécia, que preferiu adotar lá, deixar rolar, depois fechou, mas no início era tipo a média é 1 habitante por casa, então é fácil, né? Não que seja fácil, mas não é a nossa realidade. E dentro da nossa realidade, dessa população, e ainda a gente tem as violências domésticas, né? Que aumentou antes da pandemia, já vinha num ciclo ascendente a questão do feminicídio, né? E aí você com a pandemia, você fecha a casa e essas pessoas precisam, não, às vezes elas não querem ficar dentro da casa porque elas estão sofrendo vítimas de violência domésticas, né? E a sobrecarga, sem contar, né, se a gente for entrar em questão de gênero, né, a sobrecarga feminina em tudo, de gerir a casa, de sair para a rua trabalhar e filhos com um sistema EAD que não funciona, pessoas que não têm internet, né, 30% da população não tem internet, tentando estudar, é bem complexa a realidade, né? Uhum. E aí como Acho fica a que nossa. E aí, sem ignorar os sentimentos de todo mundo, da questão da subjetividade, que independente da nossa relação social, dos nossos privilégios, todo mundo tem um sofrimento, e esse sofrimento ele precisa ser considerado, né? isso. Ele precisa ser considerado, claro. O que talvez eu esteja fazendo um esforço em tentar dizer é que, assim, lógico, existe essa dimensão do sofrimento no indivíduo, e isso precisa ser considerado, isso precisa ser cuidado, mas existe também um processo político que também é gerador deste mesmo sofrimento. Então, de um lado, a gente tem a necessidade de cuidar desses indivíduos que sofrem, que adoecem, né? E, de outro lado, a gente também tem a exigência de um conjunto de ações políticas. Sofrimento político resolve-se na política, né? Ainda que eu não estou apagando a dimensão do indivíduo, né? Mas estou dizendo que existe um processo veja, qualquer um de nós pode ir agora em um consultório médico e dizer assim o quanto está sofrendo. Então, bom, eu não estou conseguindo dormir,
eu estou me sentindo um tanto ansioso, enfim, estou desanimado e tudo mais. E a resposta, invariavelmente, ou melhor, tem variáveis, né? Tem respostas diferentes. Acho que poucas, eu arrisco algumas generalizações agora. Mas, invariavelmente, ou melhor, com algumas variações, as pessoas vão sair de lá com o seu antidepressivo, com o seu ansiolítico. E eu não estou dizendo que às vezes isso não é importante, às vezes é. Mas a resposta para todo sofrimento não pode ser a medicalização. Sobretudo quando você patologiza, quando você torna a doença fatos que são fatos sociais, que são aspectos políticos da própria sociedade, entende? Acho que aí que é onde a ideia de saúde mental, que se pauta por critérios quantitativos, então existe no código de doenças mentais um conjunto de sintomas e sinais. Se você tem 3 ou mais sintomas ou sinais, você tem tal diagnóstico. Se você tem. Entende? É isso que eu acho que quando a gente tem a perspectiva de que o sofrimento mental ele implica necessariamente outras dimensões da vida, então, sofrimento mental está ligado às condições sociais, às condições econômicas, aos aspectos culturais, a possibilidade de acessar bens que impactam diretamente na qualidade de vida, é essa dimensão que a gente está ressaltando. Eu diria que eu acho que essa dimensão é quase um oposto a um certo discurso organicista que coloca a saúde mental aliás, que nem fala de saúde mental, que fala de doença mental, né? Acho que é uma questão também interessante. Quando a gente fala de saúde mental e a gente pede para que as pessoas falem sobre isso, as associações, elas são sobre depressão, sobre ansiedade, são coisas que se relacionam com a saúde mental, mas na maioria das vezes significa a doença mental. Compreende, assim, como o que eu estou querendo chamar a atenção? De escapar, inclusive, dessa perspectiva quantitativa, organicista, né? Mas de olhar para a saúde mental nessa definição mais ampla, que envolve também a possibilidade do indivíduo ter realizada as suas expectativas de vida. Não que o indivíduo encontre na própria sociedade maneiras de funcionamento em que implicam a realização da potência de vida da própria pessoa. É isso, acho que saúde mental está implicada diretamente nisso também. Sim. Não sei se isso responde exatamente a questão, Não, mas acho né, curioso, eu estou lembrando, você tocou na questão de gênero, e eu estou lembrando assim da empregada doméstica que começa a apresentar os sinais de Covid e que a patroa dá o dinheiro do táxi e fala, tá, você pode ir embora. E ela morre. Né? Assim, E entende? inicia, Assim, né? não é uma Foi o questão... grande marco, né? Assim, eu acho que foi um marco de todo o processo. Se você para entender desigualdade, esse é o marco, né? Se não entendeu desigualdade, aí é difícil entender depois, né? Pois é. E eu acho que a questão a gente entender que esse processo histórico da formação da sociedade brasileira, que essas desigualdades históricas, mas que também elas não são desigualdades, acho que também esse é um fator, assim, não são desigualdades ao acaso. Elas não são desigualdades assim que as pessoas não foram trabalhando o suficiente, ou são acomodadas, ou fizeram tais coisas e tal. Não que não existam pessoas acomodadas. Podem existir aí, né? Sei lá. Mas as desigualdades, ela não é o resultado de um acaso, de uma conjuntura dos astros que provocou isso. Não. A desigualdade é um fator estrutural da nossa sociedade. Para que a sociedade capitalista se mantenha, ela precisa ter essa desigualdade. Precisa ter quem ganha pouco e quem ganha nada, e para ter quem ganha muito. Sim. Né? E aí é isso, assim, não é ao acaso. Tem uma racionalidade que sustenta a nossa maneira de funcionar. E que para a gente fazer esses movimentos de compreensão dessa realidade, de reflexão dessa realidade,
seja lá por que maneira a gente vai se aproximando desses temas, mas tornar isso complexo de fato, né? Esses dias a gente estava conversando, e aí eu falei, ai, tô lendo um livro aqui, sei lá, do século XX, sei lá se era 19, eu falei assim, o cara tá falando a mesma coisa, né? Tipo, teve uma pandemia, o pessoal começou a relativizar a ciência, todo mundo morrendo, as crenças, né? Tudo igual, eu falei, tudo igual, os processos de desigualdades acentuados. Eu falei, nossa, dá um desânimo, dá vontade de, né, de sumir, né? Daí você falou assim, não, vamos ver pelo aspecto positivo, que está emergindo, né, esses assuntos para a gente debater, discutir, entender, né? Para que a gente possa ir mudando a realidade, né? E acho que tem aparecido. E acho que tem aparecido iniciativas, né? Então, quando uma comunidade se organiza em torno da ideia de solidariedade, em torno da ideia de empatia, de ética, e se organiza, não esperando do próprio Estado alguma iniciativa, mas que cobra do Estado que forneça algumas condições para que aquilo funcione, mas a iniciativa parte da própria comunidade, acho que isso é um apontamento. Acho importante isso que tu fala, porque senão, quando a gente faz essa crítica ao capitalismo, a gente está dizendo que a subjetividade, as desigualdades, tudo isso é transversalizado por essa racionalidade, que às vezes parece irracional, mas né, que tudo está transversalizado por ela, a gente pode cair numa ideia de fatalismo. Né? Então, os estados são cada vez mais violentos, mostram a força do seu poder, então, putz, a gente não pode fazer mais nada, é isso, acabou o jogo e já era. Mas não é isso. Né? Não, acho que essa não é exatamente a atitude que a gente precisa. Mas quando a gente começa a perceber do conjunto de coisas que vão acontecendo pelos movimentos sociais, mesmo pelas questões identitárias, eu acho que o movimento negro, o movimento LGBT, eles provocaram discussões, continuam em discussões e fazem ações e mobilizações que são importantes, que são muito, muito importantes. O que eu também penso é que a gente nunca discutiu tanto política quanto agora, pelo menos eu não lembro, né? E isso não por causa das eleições de 2018, mas mesmo antes. Né? A gente vinha numa crescente de discutir os aspectos da sociedade, e é claro, assim, a gente tem graves problemas, assim, graves problemas sociais, a gente tem graves problemas de educação, a gente tem, enfim, a gente tem graves problemas. Essa discussão, ela ela vai avançar muito, mas o importante é que agora ela aconteça, né? Claro que eu penso que a gente ainda corre um risco, que nessa postura fatalista de que então a gente não pode fazer nada mesmo, a gente partir para um campo da antipolítica que a gente eleja pessoas como Dória, quer dizer, a gente já elegeu, né, São Paulo aí, o Bolsonaro, de alguma forma, caminhou no discurso da renovação política, mas também sustentava uma ideia do antipolítico, né, do fim de uma certa ritualidade política, né. Acho que a gente vai precisar, a gente, eu digo, uma ala talvez política mais progressista e tal, a gente vai precisar aprender a lidar com essas questões, porque talvez de algum tempo a gente começou a dialogar só com a gente. A gente começou a dialogar só na universidade, a gente ficou dialogando só nos nossos grupos de ação ali, e a gente deixou de dialogar com a sociedade mais ampla, que é o tiozinho da padaria, né, que é a senhorinha que pega o ônibus, né, que é com os evangélicos, enfim. Eu acho que existem desafios para a gente, e não é que eles sejam fáceis, mas eles exigem também bastante empatia. Sim, não, não são fáceis. É porque eu acho que tem questões assim, a gente que agora é a palavra do momento, né? Cancelar. Ai, meu Deus, eu aqui com o meu celular. Cancelar, cancela a pessoa,
bloqueia. Eu sei que às vezes não tem jeito, porque a pessoa é chata mesmo, mas e aí, assim, eu vejo ao mesmo tempo, aí eu vou pro meu caminho aqui do yoga e tal, as pessoas falando tanto de autoconhecimento. E aí você vai em um paradoxo, porque como você vai trabalhar autoconhecimento se você não quer dialogar? Se você quiser ficar no seu gueto, com seus algoritmos fechadinho, você não dialoga com a sociedade. Se você não dialoga com a sociedade, você fica dogmático. Então você acaba se fechando para suas ideias e para o seu grupo, e isso não transforma. Não transforma você enquanto indivíduo e não transforma a sociedade. Não é? E aí e também no yoga a gente tem um mantra, né, que até acho que o que me levou também a essa live, assim, que fala Loka Samasta Sukhino Bhavantu, né? Que todos os seres sejam felizes. Então, para todos os seres serem felizes, a gente precisa de igualdade social. Não tem jeito, de justiça social, a gente precisa dividir, repartir e dialogar, né? E aí sim, para você entender a realidade, só entendendo você nesse processo, você nessa realidade, que você consegue ter empatia, senão você não consegue. Se ficar no seu mundo, você não consegue ter empatia por Uhum, ninguém. Você pode falar que tem, mas você não tem. Mas de fato, assim, não consegue, se você não abre esse campo de diálogo, né? uhum. Sim, e é isso, né? Assim, acho que a gente pensando nessas duas dimensões, né? Como elas não estão dissociadas, indivíduo e sociedade, né? Como o tempo todo nessa retomada. E assim, por outro lado, isso que a gente está chamando de falta de empatia, eu entendo como uma forma de organização do laço social, como eu falei lá antes, né? Que também não é ao acaso, né? Que isso também não acontece exatamente ao acaso. É, de novo, uma forma de organização da própria sociedade que impacta nas vidas dos indivíduos. Talvez o exemplo mais simples disso seja essa dimensão de competitividade que a gente tem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E que a meritocracia e outras ideias, o empreendedorismo e essas coisas todas, de alguma forma instauram isso, né? Vão ao encontro disso, né? De uma competitividade e que, como eu disse, eu acho que talvez seja um exemplo muito simples, mas que impacta diretamente na forma que as pessoas se relacionam, né? Então, a gente usa a palavra egoísta normalmente numa questão de valor, né? Tipo, fulano não compartilha, fulano é um egoísta. Só que escapando dessa ideia moral que a gente poderia fazer disso, é, em certa medida, na forma que a gente vive, isso é o discurso comum. Isso é o discurso comum. Cada um tem aquilo que consegue ter. Entende? Assim, de novo, eu estou falando de um processo que tem a ver com a forma de organização da sociedade, que tem a ver com as maneiras que a gente vai reiterando todos os dias a forma de exploração capitalista. Porque é isso. De alguma forma, quando a gente não se opõe a isso, a gente reafirma isso também todos os dias. Então, estou querendo dizer que a mudança, se tem uma mudança possível na sociedade, essa mudança ela será coletiva. E ela não começa lá com algum movimento que eu tenho simpatia. Ela começa também conosco. Né? Então, é isso. Ela é uma mudança, ao mesmo tempo, nos implica enquanto indivíduos, mas ela também não para aí. Sabe aquela coisa de estilo de vida? Né? Eu estou lembrando aqui do anarquismo, estilo de vida. Como se isso fosse o suficiente para mobilizar alguma coisa, né? Isso não, né? Na verdade, isso está muito em acordo com os valores liberais, né? Você não vai ver um liberal, né? O Bolsonaro é um fascista, mas a Globo, por exemplo, ela não faz críticas aos movimentos identitários. Ela coloca a apresentadora lá e tal. Sim, isso necessariamente não vai contra a própria exploração capitalista. A afirmação das identidades individualmente, né? O acesso a algumas coisas. Agora, não significa que
tolerar essas identidades diversas, não significa que exatamente você se contraponha, por exemplo, à expropriação do trabalho, ao trabalho escravo. Durante o século XIX, a gente tinha no Brasil inclusive intelectuais brasileiros que discutiam a escravidão, que eram liberais e tinham também alguns caras que falavam de liberalismo e que defendiam a escravidão. O Losurdo diz isso, né? Não há exatamente uma oposição entre o liberalismo e a expropriação, né? E a escravidão. Ou seja, permanecermos em si mesmo, só afirmando nossas identidades, sem a crítica à sociedade que a gente vive, dificilmente provoca algum impacto. A questão acho que duas questões, Paulo, assim, a elaboração e a defesa de um projeto radical de transformação da sociedade, e eu digo radical, Isso, né? o sentido da de raiz. E a segunda coisa é que este processo acontece, ele se torna possível nos coletivos. Sim. É um processo coletivo. É um processo coletivo. A própria construção de um projeto de sociedade implica a coletividade, né? Mas e que eu acho que, não sei se de repente eu estou me estendendo, se eu estiver me estendendo, tu me fala, tu me dá Não, o pode falar. corte. Não. Putz, eu ia falar um negócio, acabei fazendo um comentário no meio, mas é isso. Implica o coletivo, implica valores que eu acho que neste momento são valores, valores éticos, né? Tô falando de ética, não tô falando de moral, mas que implica questões assim que a gente tem alguma dificuldade, assim, que implica de fato empatia, implica solidariedade, implica você se afetar por aquilo que acontece com o outro, implica a noção de que aquilo que acontece com o outro tem a ver comigo, porque não é a ideia de que a liberdade do outro começa onde a minha termina. A liberdade do outro só é possível, a minha liberdade, aliás, só é possível com a liberdade do outro. E isso são mudanças, são formas assim de considerar os problemas que eu diria que não é o do comum, que não é aquilo que circula, não é aquilo que alcança hegemonia nas narrativas. A gente tem narrativas que falam exatamente o contrário, é o mérito, você tem que arriscar, você tem que ser empreendedor. Por outro lado, um conjunto de coisas também que, assim, bom, se as pessoas não têm é porque não se esforçaram, se as pessoas não têm é porque, enfim, não se empenharam o suficiente, né? Empreendedorismo é falácia, né? Assim, no contexto brasileiro é falácia, né? Não tem acesso a crédito, não tem, é só uma forma de você burlar os contratos de trabalho, assim, flexibilizar contratos de trabalho e enfraquecer mesmo. E é isso. Essa semana. Não, eu ia falar assim que a gente já vai, daqui a pouco vai estar terminando, daí se você quiser colocar mais algum ponto. E só pra gente não cair do nada da live, assim, sabe? Tipo, a gente travou e acabou. Tá. Essa semana a gente teve a paralisação, né, o break dos trabalhadores de aplicativo, né? E eu vi em alguns lugares, alguns desses trabalhadores falando sobre a precarização do trabalho, né? A falta de qualquer garantia, desde de questões de saúde do trabalho, mas também assim, se você pede uma pizza, você cancela o pedido no meio, o cara ele tem que pagar o pedido, ou seja, né, uma completa precarização. Um movimento importante, assim, bom, então esses trabalhadores que encontram essas novas formas de organização aí ou de precarização do trabalho, que vão se organizar, né, em torno das suas pautas, assim, isso é de grande valor, assim, isso é extremamente importante. Isso mereceria, por exemplo, a nossa solidariedade, assim, né? Mesmo que eu não seja motoboy, mas é isso, exige a nossa solidariedade. Achei um marco, assim. Achei um marco porque realmente emergiu, né, da base mesmo, da classe trabalhadora, assim.
pela consciência, né? E você vê que um começou e que virou, né, o movimento, assim, um foi lá e falou, não, tá certo, e é isso aí, daí todo mundo abraçou. Achei muito bonito, muito importante. E aí, você pode colocar suas considerações finais, como você quer? Primeiro, eu achei legal, assim, bom, primeiro que a gente combinou, assim, um bate-papo quase que nesse tom mais solto, assim, e achei legal, eu gostei, assim, ainda que eu fique pensando, putz, né, eu podia ter falado de outro jeito, podia ter falado daquela coisa, podia ter lembrado de outra coisa, mas Sempre. enfim, eu gostei, achei legal, e eu gostei também que foi aparecendo aqui um monte de gente aqui, né, o Anderson aqui, putz, eu nem lembro a última vez que a gente se viu, Conversou. assim, né, seu irmão. Mas é isso, acho que agradecer, assim, a troca de ideia, e, sei lá, quem sabe em outros momentos a gente tem outras conversas, assim, mas agradecer de novo ao convite e gostei bastante. E eu agradeço você ter aceitado o convite, né? Fiquei um pouco reticente, né? Porque é um tema complexo de falar, né? E de repente a gente fica, às vezes, com um pouco de inseguranças aí, mas foi super legal, aprendendo bastante com você, né? Acho que todo mundo aprendeu um pouquinho, né? Eu creio assim que a questão das lives, né? No começo eu era bem reticente, a gente fica sempre, né, com aquilo que vem de novo, a gente tende a recuar, né? Mas o que eu percebo, tanto e com as aulas online também, é que a gente está aprendendo a escutar melhor, porque a gente precisa estar ligado no negócio, senão a gente não escuta. E aí parece que a percepção vai aumentando também, né? E também é uma forma, né? Outros espaços de diálogos, né? Então, É, muito. eu acho que em algum momento, eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco sobre o pós-pandemia, né? Mesmo essas relações pela internet, né, as videoconferências, as lives e tal, a gente vai precisar um pouco a pensar sobre isso, né? Tem um setor que já está sendo bastante impactado, né, enfim, com essas propostas, que é o ensino superior, né? O ensino de base também, mas acho que a gente teve agora um conjunto enorme de demissões de professores universitários, né, da rede privada, e que eu acho que não vai, é um processo que não vai parar por aí. Eu acho que a gente fica, eu acho que eu fico com receio de ficar sempre numa fala um tanto pessimista, mas eu acho que tem questões para o pós-pandemia. Então, acho que a Mas gente vai ter que lidar com. Diga. desculpa te interromper, mas essa questão mas já teve um revide, né? Porque eu acho que as pessoas também estão menos conformistas. Então, teve uma demissão em massa, mas teve uma resposta dos alunos também, né? Diferente de você se conformar, né? Eu só fico meio com medo das nossas relações ficarem todas nesse campo realmente de não perceber que o contato é importante para o desenvolvimento humano, né? Que a distância, realmente essa distância seja normalizada, né? Assim, agora eu aprendi a viver Uhum. assim, não quero mais interagir com ninguém, tá? E tudo vai ficar Então, assim, né? e eu acho que a questão é justamente essa, assim, Paulo, que disciplinas sejam, ou que cursos sejam impactados por disciplinas EAD. Isso já acontece, na verdade, nas universidades particulares, né? Mas acho que a proposta vai ser meio que generalizar isso. E isso vai ser uma questão da pós-pandemia. Acho que uma outra coisa, por pós-pandemia, a gente estava falando dos problemas de saúde, das redes, né? A atenção básica de saúde que vem passando por um sucateamento histórico, ela vai ficar com questões para o pós-pandemia. Há todo o investimento, se fala muito nos hospitais e se fala muito pouco nos serviços de atenção básica. Acho que isso vai provocar impactos também no pós-pandemia, ou seja, a educação, a saúde, a assistência social, que também perdeu uma enorme quantia da verba, né, para funcionar.
tanto o SUS quanto a assistência social funcionam com um pouco mais de 3% do orçamento, do PIB. Ou seja, é impossível que isso de fato funcione. Então, é importante que a classe trabalhadora se aproprie dessas questões para pensar. Eu gostaria de encerrar com isso, talvez, que a gente tem que. Não sei se a gente tem no sentido moral da coisa, mas assim, é importante que a gente não mais se contente com a vida mínima. É importante que a gente não mais se contente com a saúde mínima, com a educação mínima, com a assistência mínima, com o saneamento mínimo. A classe trabalhadora precisa se apropriar dessas questões para exigir qualidade de vida e condições para qualidade de vida muito maiores do que o mínimo que esse Estado nos oferece, que cada vez oferece menos. Lembrando, o que a gente vive é um ultra-sucateamento da rede pública de saúde, da assistência social, a gente vai caminhar para isso. A educação na rede pública, todo mundo tem uma ideia do que ela é. O que a gente caminha, a educação cada vez mais se transforma em um meio de lucro. Não é à toa que conglomerados se apropriam do ensino superior. Acho que existem questões assim que se amplificam e que vão continuar um aprofundamento no pós-pandemia. Agora com a justificativa de que estamos todos adaptados. Se a gente não se espanta com a morte de 1.200 pessoas, porque a gente já se acostumou com a morte diária dessa guerra de baixa intensidade que a gente vive, a gente corre o risco também de não mais se espantar com essas estratégias de lucro que vai ser sucatear, na verdade, que vai significar o sucateamento dos serviços, sobretudo na educação. Então, Mas enfim, chega de vida mínima. Chega de vida mínima, tem que se apropriar mesmo, né? Enquanto a gente não cobrar. Aí que é uma questão de cidadania, né? Que eu vejo que a gente caminha a passos meio lentos para cidadania é luxo ainda, né? Assim, as pessoas compreenderem que elas precisam exigir, né? Então, a maioria tem serviço público e acha que é um favor que o Estado faz e não é um favor, né? Então, eu vou finalizar a live aqui com Brecht, um poema do Bertolt Brecht, que é assim, chama Acredite Apenas. Acredite apenas no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Também não acredite no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Saiba também que não crer algo significa algo crer. Então, que seja sempre instalada a dúvida para que a nossa liberdade de pensamento nos leve além, né? Certo? Obrigadão, Fernando, mais uma vez pelo convite. Até mais, Paula, obrigado Vou a deixar todos. gravado. Obrigado a todo mundo, gente. Não dá para ficar respondendo assim toda hora, mas um oi para todo mundo que deu oi. Obrigado com quem interagiu. Obrigado por vocês estarem aqui essa horinha com a gente, tá bom? Muito feliz. Beijos. Beijo. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau.